criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor, belo pra mim, quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, a espera de mim existe alguém, lá 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 ya, alguém, lá 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 ya, alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar cativo. Disse alguém, laço sortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tem e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública do Segal. Eu me chamo Joana Dark, estou na condução hoje. Está passando agora a nossa lista dos trabalhos de hoje. Como eu disse, meu nome é Joana Dark, estou na condução. Quem está fazendo a nossa alegria cristã hoje é o nosso amigo Ramon. Quem vai estar fazendo a leitura do Evangelho é o nosso companheiro Edmilson. Ele vai estar lendo o capítulo 8, o item 18. A prece inicial, nosso companheiro Juliano. A nossa palestrante, a Ludmila, está aqui conosco. Vai estar falando hoje com todos nós sobre a evangelização. E para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, quem vai estar fazendo para nós é a nossa companheira Alba. Então, melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8.
Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Instruções dos Espíritos: deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas simples, mas profundas palavras não significam o chamamento das crianças, mas o das almas pertencentes aos círculos inferiores, em que a desgraça não conhece a esperança. Jesus convocava a si a infância intelectual da criatura adulta, ou seja, os fracos, os escravos e os viciosos. A infância física, ele nada podia ensinar, pois que ela está sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em redor dela e por ela. Jesus desejava que os homens viessem a ele com a confiança dos pequeninos seres de passos cambaleantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o farol que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou o despertar. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril já está começada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer cegamente. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdade. Nós vos explicaremos o verdadeiro sentido das palavras. Nós vos demonstraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Em verdade, eu vos digo, a manifestação espírita se eleva no horizonte. E eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol no topo dos montes. João, o Evangelista, Paris, 1863, e que assim seja, irmãos. Convido à prece. Elevamos nossos pensamentos e corações em profunda gratidão pela oportunidade bendita deste encontro. Sobre a luz da tua infinita misericórdia, nos reunimos nesta casa de oração, buscando esclarecimento e consolo que só teu evangelho pode proporcionar. Que teus emissários de luz e mentores deste trabalho proteja-nos de quaisquer vibrações dissonantes e permitindo que apenas o amor e a verdade aqui circulem. Rogamos, mestre, também pela palestrante da noite, que ela seja um instrumento fiel de vossa paz, sabedoria, inspira seu pensamento, conduz suas palavras e fortalece sua intuição para que a mensagem transmitida não seja apenas intelectual, mas um bálsamo que toque as feridas da alma, trazendo esperança, coragem e renovação aos que ouvem. Que a espiritualidade amiga envolva em fluidos de serenidade, permitindo que tua mensagem seja clara, profunda e doce, refletindo a pureza dos teus ensinamentos. Que cada palavra proferida encontre eco em nossos sentimentos, auxiliando-nos na nossa caminhada evolutiva. Confiantes em teu amparo, Senhor Jesus, e na tua assistência dos bons espíritos e sempre submissos à tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, agora eu passo a palavra para nossa amiga Ludmila, vai estar falando sobre a infantilização. Seja bem-vinda, minha querida, é com você. Obrigada, Joana. Todos estejam bem.
Bom, gente, hoje a gente vai conversar sobre a evangelização do espírito, que é que nós, na doutrina espírita, sabemos que nós não estamos aqui pela primeira vez. Já viemos várias vezes e vamos voltar outras vezes. Então, essa visão de educação do espírito, de evangelização do espírito, é uma forma de nós nos preocuparmos em nos evangelizar e evangelizar o outro, né, ajudar na evangelização do outro, porque a gente não, o que a gente faz é estimular o outro a aprender, né, a gente não consegue colocar nada, ensinar da seguinte forma, de colocar as coisas na cabeça do outro, para o outro aprender, nem criança, nem jovem, a gente estimula esse aprendizado. E na visão da evangelização de espírito, nós vemos essa questão de evangelizar o espírito, e não apenas a criança, o jovem ou o adulto. Então, o que é essa evangelização de espírito? Ela é conduzir o pensamento do espírito dentro da verdade, de tal forma que se sinta compromissado com a sua evolução. A evangelização do espírito tem a finalidade de mudar o pensamento e o sentimento. Então, é conduzir o pensamento, nosso pensamento, enquanto espírito, dentro dessa verdade, de que nós somos seres numa experiência encarnados. Agora nós estamos encarnados. Eu estou com esse corpo, a Joana está com aquele corpo dela, cada um de nós aqui temos um corpo, e estamos vivendo essa experiência. Já fomos crianças, já fomos adolescentes, já fomos jovens, hoje somos adultos, alguns são idosos, mas o que nós temos é o nosso espírito, que tem uma bagagem, que já aprendeu muita coisa, que precisa aprender mais coisas. Então, qual que é a finalidade de se evangelizar no espírito? É mudar o nosso pensamento. Em consequência disso, os nossos sentimentos. Então, se tudo que formos fazer, pensarmos na perspectiva espiritual, que é o grande objetivo da doutrina espírita, é pensarmos na perspectiva do espírito, na perspectiva espiritual, de que somos espíritos eternos. Nós não podemos pensar apenas que nós temos que viver bem, para depois da morte a gente ter uma vida melhor. Não. Nós temos que pensar nessa vida melhor para o nosso espírito a todo momento. Então, para tanto, devemos deixar de ver nas pessoas o corpo e a idade, passando a ver o espírito eterno, portador de desejos, aspirações e novas oportunidades para compreender a sua existência como espírito. Essas fases, criança, jovem, adulto, idoso, são fases existenciais do espírito na sua encarnação. Todos nós aqui, quando encarnamos, passamos por todas essas fases. Mas independente da fase que nós estamos, nós temos que ver o espírito que está ali. Às vezes uma criança que está na nossa casa, ou na evangelização, ela pode ser um espírito mais evoluído que nós. Ela pode ter bagagens de aquisições positivas maiores que a nossa. E só porque é uma criança, nós vamos desmerecer, nós vamos desrespeitar, nós vamos deixar de dar valor, de ouvir. E, igualmente, um idoso, que às vezes está perdendo as forças, perdendo a questão cognitiva, mas pode ser um espírito muito mais evoluído que nós, e nós deixamos de ouvi-lo, nós deixamos de respeitá-lo, deixamos que ele participe conosco das nossas atividades. Não, já passou da idade, tem que ficar só em casa. Isso sem falar da grande experiência dessa encarnação que uma pessoa de mais idade tem. Então, nós devemos sempre preocupar com isso, e todos nós temos nossos desejos, nossas aspirações, nossas oportunidades, que nós temos que agarrar. Cada um de nós tem um projeto de vida, feito antes de encarnarmos. E nós todos estamos aqui para cumprir esse projeto, que é individual e intransferível, né? Então, para despertar essa nossa consciência de que somos espíritos eternos, nós temos que estudar e nos
e auto-evangelizarmos, nos conhecermos. Então, o Espiritismo, ele vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Então, o mistério da morte, o mistério de ouvir e ver espíritos, são vários mistérios que, às vezes, as pessoas ainda não compreendiam, que hoje nós compreendemos, né, que a morte é apenas o corpo físico, mas o espírito que somos, nós continuamos. Então, até a forma, às vezes, a gente falar, a gente tem que mudar. A gente fala, meu espírito, né, como se nós fôssemos o corpo e temos um espírito. Não, nós somos o espírito e temos um corpo, que atualmente é esse que nós estamos aqui hoje. Então, até essa forma da gente falar é uma forma errônea, meu espírito. Não é, nós somos o espírito. Então, o Espiritismo vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. A dor, ela é uma grande professora. É a pedagogia que Deus usa para nos educarmos. Porque muitas vezes nós precisamos de sentir a dor em nós para nos despertarmos, para despertar essa consciência. Muitas vezes nós precisamos ver a dor do outro para despertar um sentimento de caridade, um sentimento de ajudar, um sentimento de fazer uma prece, um sentimento de reconhecimento de quantas coisas boas nós temos na nossa vida. E isso, muitas vezes, a gente só consegue perceber através da dor. Infelizmente, nós ainda precisamos muito da dor. Dor em nós e perceber e estarmos em meio à dor dos outros. Às vezes a gente fica, assim, triste, né, de ver tanto sofrimento, hoje, né, em dia, tanta guerra, pessoas perdendo suas famílias, perdendo entes queridos, quanta doença. Então, isso tudo é necessário para o nosso despertar, para despertar nossa consciência para a vida espiritual. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Jesus é nosso guia e modelo, é nosso mestre. Foi a única forma que ele aceitou de ser chamado de mestre, ou seja, quem ensina, quem veio trazer um ensinamento, que vem trazer uma nova forma de viver, de pensar, que é a mais sublime moral. Vocês imaginam se todos nós pudéssemos viver aqui na Terra despreocupados de que alguém vai nos passar para trás, de que alguém pode entrar na nossa casa e furtar alguma coisa, de que alguém possa fazer mal para um filho, para um pai, para uma mãe. Imagina, nós vivemos um mundo assim. E é isso que Jesus veio nos ensinar, a mais sublime moral. Não foi religião que ele veio ensinar, foi a moral. Então, isso que nós devemos sempre lembrar de Jesus. Jesus veio nos ensinar a moral para que nós consigamos viver bem, para que nossos corações sejam repletos de caridade, de amor para conosco e para o próximo, entre todos os seres humanos. Então, essa é a evangelização. Isso é um ensinamento evangélico. E onde está a família nisso tudo? Né? Os laços sociais, eles são necessários ao progresso. E os da família, mais apertados, tornam os primeiros. Então, os primeiros laços são os da família. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, na lei da natureza, esses laços sociais, ela é uma lei natural. A natureza tem um equilíbrio, existe um respeito, existe uma convivência harmônica em toda a natureza. Não é assim que a gente percebe? As leis naturais, elas são harmônicas, os seres vivem em harmonia. Existe a lei de destruição, que também é uma lei natural, que é necessária. Um animal,
mata o outro para se alimentar. Então, isso são leis naturais, são leis harmônicas. E a família, ela é um tipo de laço social, ela também é uma lei natural. E a família, ela é de suma importância na desenvolvimento moral dos seres. A família tem essa responsabilidade. Os pais têm essa responsabilidade com seus filhos. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual. Oficina santificante, onde se lapidam caracteres. Laboratório superior em que se caldeiam sentimentos. Olha que bonito, né, gente? A família é a escola da moral, onde se trabalha os caracteres, onde se aperfeiçoa os caracteres e os sentimentos. Então, a responsabilidade da família, ela é muito grande. Dos pais, dos avós, dos tios, quem está perto da criança, do jovem, do adolescente, mas principalmente os pais. Só que, infelizmente, a gente vê que existem famílias e famílias. Tem pessoas que abandonam a família, tem famílias que as pessoas não têm condições nenhuma de moral, então, em vez de educar, deseduca, né? Ao invés de educar moralmente, deseduca com a imoralidade. E aí essas dificuldades, a nossa sociedade vão se perpetuando. Por isso que a família é a primeira escola. A família tem a sua responsabilidade, a escola também tem essa responsabilidade de educação moral, a evangelização num centro espírita, numa igreja, também tem essa função, essa responsabilidade. Cada um tem sua responsabilidade, mas a responsabilidade primeira é da família. E como nós podemos evangelizar as nossas famílias? No SEGAL, nós temos os cursos sobre a doutrina espírita para a família. Então, nós temos cursos para crianças, bebês, crianças, adolescentes, jovens e os adultos. E agora também nós temos para os 60 mais, né, que são os idosos, também nós temos. Então, nós temos um núcleo de evangelização, que a evangelização é para todas as fases existenciais do espírito, porque a evangelização é para o espírito, e não para a criança, não para o adolescente, não para o jovem. A evangelização é para o espírito, que está na fase de bebê, que está na fase de criança, que está na fase de jovem, que está em determinada fase. Mas a evangelização é para o espírito, para a visão espiritual. Então, nós temos esse núcleo de evangelização no SEGAL, que é um núcleo que trabalha nesse sentido. Para as crianças e bebês, nós temos a Escola de Evangelização Espírita Infantil MEI-MEI. É o nome da nossa escola de evangelização para as crianças. Todas as fotos que nós vamos mostrar daqui para frente, elas são fotos da nossa evangelização, da nossa mocidade, tá? São fotos reais das nossas crianças e jovens. Então, por que eu devo evangelizar meu filho? Preste atenção nesse texto. Não precisa nem da gente comentar depois, como a Joana de Ângeles coloca essa função primordial de evangelizar as crianças. Quem aspira por um futuro melhor para a humanidade deve contribuir para a educação e a vida infantil. Então, qualquer pessoa que quer que o mundo, que a humanidade seja melhor, ela deve contribuir para a educação e para a vida de uma criança. O que se aplique na criança será devolvido com juros. O investimento do amor retornará em forma de bênçãos salvadoras. E o do abandono volverá para a delinquência e desgraça. Então, os juros que nós vamos ter, o que nós aplicarmos nas crianças, eles podem ser juros bons ou ruins, né? Se te faltam recursos mais específicos para auxiliar a criança, oferece-lhe palavras lúcidas, que não corrompem, e exemplos que as estimulem a ser verdadeiros cidadãos mais tarde. Constrói hoje os
teus dias de amanhã. Então, o que nós fizermos hoje para as crianças vai retornar para nós mesmos, para a nossa sociedade, para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa família, como bênçãos ou como desgraça, como disse ali na mensagem. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. O que significa isso, gente? Ninguém nasce para ser um ladrão, ninguém nasce para ser um corrupto, ninguém nasce para ser um criminoso. Todos os espíritos nascem na vida corpórea com um projeto de se melhorar. Ninguém nasce para vir fazer o mal. A escolha do mal é aqui. É quando estamos aqui e não vemos, às vezes, oportunidades, onde as pessoas nascem realmente em locais com uma dificuldade muito grande, porque esse foi o planejamento dele, vencer essa grande dificuldade de onde ele nasceu. Para que ele faça o bem, para que ele melhore, e não para que ele caia novamente. Então, a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Porque muitos fazem o contrário. Muitas famílias, muitas sociedades, elas não procuram cuidar de suas crianças. Deixam que aquelas crianças fiquem largadas e acessíveis a experiências infelizes, ao invés de terem experiências que as façam progredir. Nessa fase é que se lhes podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então, são nas crianças que nós conseguimos reformar, nós conseguimos trabalhar esses maus pendores, muito mais fácil que no adulto, isso todo mundo sabe. Então, a evangelização é empresa de amor. Ela é de importância para a sociedade. E todos nós temos responsabilidade com isso. E no Segal, o que acontece na nossa evangelização infantil? Olha lá, essa criancinha está segurando um bonequinho do Chico Xavier. É na evangelização de bebês. O que nós temos? Aulas planejadas conforme a faixa etária. Então, as crianças, elas são acolhidas nas nossas salas com os evangelizadores de acordo com a faixa etária delas, e nós programamos atividades de acordo com a idade das crianças, né? Estimula a amizade, a confiança, fortalece os vínculos familiares, porque nós temos atividades também com os pais. A evangelização de bebês é com a família, tem que estar pelo menos um adulto, né, ou a mãe, ou o pai, ou os dois, durante o encontro, né, de evangelização de bebês. Trabalhamos com muitas vivências com as crianças também. Então, são encontros de muita alegria, de muito amor. Temos algumas aulas especiais. Essa aí da foto foi uma aula sobre André Luiz, que nós fizemos com as crianças. Estimulamos também a prática do trabalho e da caridade. Aí nós temos exemplo aí da montagem das cestas. Muitas crianças nossas participam. Elas adoram estar nesse trabalho. Muitas atividades lúdicas nós fazemos com elas. Então, é um ambiente, é um momento muito, muito bom que nós temos na nossa casa. Além dos encontros, né, doutrinários, nós também trabalhamos com oficinas de arte com as nossas crianças. Então, nós temos oficina de teatro, de música, de desenho, pintura, yoga, trabalhos manuais. Então, as crianças escolhem a oficina que elas vão participar, de acordo com o que elas interessam naquele semestre. E aí elas podem ir mudando de oficina a cada semestre também. Nós sabemos que a arte é um veículo grande de educação, principalmente educação de sentimentos. Então, nós trabalhamos muito com a arte, com as nossas crianças, e temos, assim, resultados muito bons. A nossa evangelização, ela funciona, nosso público, né, é de 0 a 11 anos para evangelização infantil. E ela funciona em 2 unidades nossas. Na unidade 1, que é aqui em Goiânia, na T2, né, onde funciona a Escola André Luiz, aos sábados, das 9h15 às 11h50. E também na nossa unidade 2, lá em Senador Canedo, no Jardim das Oliveiras, no sábado também, só que à tarde, das 14 às 16 horas. E os jovens? Nós temos também evangelização juvenil? Temos.
Nós temos duas mocidades, a mocidade espírita Os Mensageiros e a mocidade espírita Luiz Sérgio, cada uma em uma unidade do Segal, os Mensageiros na unidade 1 e a Luiz Sérgio na unidade 2. Considerando-se naturalmente a criança como porvir, assinando-nos agora, e o jovem como adulto de amanhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação, as luzes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações as excelências das lições do excelso Mestre, com vistas à transformação das sociedades terrestres para uma nova humanidade. Mensagem de Desejo de Menezes, né, que nós devemos trabalhar com a criança e com os jovens, que serão os adultos de amanhã. Essa moral cristã evangélica que Jesus nos trouxe para que nós tenhamos uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais humana, uma humanidade melhor. Então, além dos estudos doutrinários, a mocidade também tem vivências artísticas também e atividades assistenciais. Então, já acrescenta as atividades assistenciais para os jovens, edificando valores e estimulando as qualidades do homem de bem. Ludmila, 3 minutos. Tá, joia. Então, a mocidade, a partir dos 12 anos, nós temos a unidade 1, também o mesmo horário, no sábado pela manhã, crianças, os jovens de 12 a 14. Na sexta-feira à noite, são jovens a partir de 15 anos, e lá no Jardim dos Oliveiras, em Senador Canedo, também, no mesmo horário da evangelização infantil, tem a mocidade, das 14 às 16. Aqui são algumas fotos das nossas mocidades, né, os adolescentes, nossos jovens, trabalho assistencial, nos trabalhos doutrinários, nas recreações. E os adultos também estudam, não é só criança e jovem, não, os adultos também. Nós temos os estudos da doutrina espírita para refletir sobre várias questões, né, da nossa vida, sobre o sofrimento, sobre a morte, as desigualdades sociais, né, a doutrina espírita, ela transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade do espírito. Então, nós devemos nos esforçar para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Então, nós temos que ser espíritas cristãos, católicos cristãos, evangélicos cristãos, porque todos seguimos Jesus. Então, nós temos que, as pessoas têm que nos ver como verdadeiros irmãos e cristãos, independente da seita que nós temos. Então, esse é o nosso objetivo, né, nos nossos estudos. Então, os estudos para os adultos, eles acima de 15 anos, nós temos também na unidade 1 no sábado de manhã. Então, no sábado de manhã, nós temos evangelização de crianças, jovens e adultos, no mesmo horário, das 9h30 às 11h45. Também tem na terça à noite, e lá no Jardim das Oliveiras, na segunda à noite. Então, são cursos semestrais, esse ciclo introdutório, ele possui 5 semestres, né, com estudos específicos em cada semestre, e deixando aqui para vocês que esse semestre nós vamos iniciar a partir do dia 20 de fevereiro, na sexta-feira. No sábado, dia 21 de fevereiro, nós iniciamos nossa evangelização, na segunda e na terça. Então, estão todos convidados, quem não participa, está convidado a participar, levar as crianças, levar os jovens, participar também dos cursos enquanto adultos, tá? Nós vamos abrir as matrículas a partir de segunda-feira, dia 26, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, e quem tiver interesse, acessa lá nosso site, o Instagram, que vai ter todas as informações para as matrículas, certo? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor essa visão de evangelização do espírito nas diferentes fases existenciais que nós passamos nessa vida, e sem olhar para os outros como um velho, como uma criança, como um adulto que não
que não tem uma perspectiva, não. Somos todos espíritos, espíritos fadados à evolução, a sermos melhores a cada dia. Muito obrigada, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Nós aqui agradecemos, Ludmila, o esclarecimento, né? Que Jesus possa tocar no coração de cada um para que possamos formar esse homem de bem, né? Isso. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor. E sorrindo vai, seguindo vai, fazendo um mundo de paz e união. E brincando vai, arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar. Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus, eternamente amar. Irmãos, após essa música, vamos continuando sentindo as vibrações desses momentos e vamos nos preparando para recebermos nesse instante das mãos de Jesus e da espiritualidade maior toda uma limpeza no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. Nesse instante, nos sentimos que estamos sendo limpos, que está sendo desintegrado tudo aquilo que não nos faz bem. O cansaço do dia, o desânimo, as tristezas, as dores físicas, as dores espirituais, tudo nesse instante está sendo limpo no nosso corpo físico e espiritual. E agora nós vamos sentindo também que são derramadas sobre nós muitas bênçãos, uma chuva de bênçãos em forma de luz que vai entrando no nosso coronário e percorrendo todos os nossos chakras, trazendo para nós a calma, o aconchego, a esperança, o alívio. Estamos sentindo mais leves, mais tranquilos. Oh, Jesus, como o Senhor é misericordioso para conosco. Obrigada, Mestre. Obrigada por este momento. Obrigada por este tratamento que estamos recebendo. E vamos te pedindo, Senhor, por acréscimo de misericórdia, que o Senhor permita que as águas das nossas casas, que estão sobre a mesa, dos nossos filtros, sejam fluidificadas, transformadas num remédio salutar para cada um de nós. Que ao bebermos dessa água, possamos sentir o teu amor e a tua proteção. Obrigada, Senhor. E agora nós vamos nos preparando para o encerramento do nosso tratamento de hoje. Pedindo a Jesus que esteja conosco, nos fortalecendo, nos encaminhando, que nós procuremos cada dia mais servir em nome dele, por onde andarmos e com quem estivermos. Que nós possamos, Senhor, aplicar teu evangelho em nossas vidas e em torno de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo sempre. Que assim seja.